quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Iremos hoje refletir, meus irmãos, no nosso culto de ensino, sobre o encontro marcante e transformador com Cristo. O efeito, meus irmãos, que o encontro real com Cristo traz para aquele que o encontra. E quero dizer para você, meus irmãos, que Deus quer se revelar e se manifestar na sua vida de maneira muito especial. E você não pode deixar de viver as experiências, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí nós vamos ver, meus irmãos, no texto de Atos, o impacto que Paulo teve ao encontrar-se com Cristo. Glória a Deus. Atos capítulo 9, o versículo 1 nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo-se os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe-ás as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram os olhos com uma escama e tomou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Um texto muito conhecido por nós, meus irmãos, uma história linda, de uma história que foi marcada e transformada. A história de Paulo foi marcada e transformada pelo encontro que ele teve com Cristo. Vale a pena a gente pensar, meus irmãos, que Paulo, meus irmãos, era um zeloso da lei, um seguidor das doutrinas, das leis de Deus, um judeu praticante, um judeu que vivia a essência das Escrituras, e por causa do seu zelo, ele perseguiu a Cristo, perseguiu os seguidores de Cristo, e ele, por causa deste zelo, cometeu vários, meus irmãos, vários
atrocidades, várias violências, até mesmo participou da morte de muitos daqueles que escolheram servir, escolheram seguir a Cristo, escolheram a viver por Cristo. E Paulo foi participante, foi autor de muitos destas mortes que a igreja primitiva ela teve, que ela sofreu. Mas a Bíblia nos retrata, nos relata neste capítulo 9, meus irmãos, do grande encontro que Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco. E este encontro, meus irmãos, marcou a vida de Paulo e transformou a vida de Paulo de maneira muito especial, meus irmãos. Eu já quero começar este nosso estudo hoje dizendo para você, meus irmãos, que o encontro que você teve com Cristo, meu irmão, minha irmã, não foi um encontro comum, não foi um encontro natural. Meu irmão, minha irmã, Deus se encontrou com você a fim de lhe proporcionar uma nova vida, a fim também de cumprir o propósito dele na tua vida. E nós vamos, através deste texto do livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ver alguns impactos que marcaram a vida de Paulo, alguns impactos que transformaram a vida de Paulo. Paulo, meus irmãos, por causa desse zelo que ele teve, que ele tinha pelas doutrinas, pela lei, né, pelas escrituras, Paulo ficou cego, meus irmãos, e agia simplesmente por um zelo, ou até mesmo por causa de uma religião. Quantas das vezes nós também nos tornamos religiosos, né? E deixamos de agradar a Deus em detrimento da religião, da religiosidade. E Deus quer nos levar, meus irmãos, para águas muito mais profundas. Nessa intimidade, como nós falamos no início, Deus quer te levar a viver um relacionamento profundo com Ele, mas um relacionamento que não faça você um religioso. Não! Deus quer levar você a caminhar com Ele a fim de que você o conheça de maneira muito especial, mas também a fim de que você seja transformado por Ele. Aleluia, Jesus. Como nós lemos no texto inicial, né? Que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, porque nós somos novas criaturas. Aleluia, Jesus. Impactadas, transformadas por causa desse encontro que nós tivemos com Jesus. E aí vale a pena a gente pensar, será que a nossa vida com Cristo hoje, nosso caminhar, dizermos que somos de Deus, somos povo de Deus, será que esse encontro com Cristo tem causado na minha vida, tem causado na sua vida marcas? E marcas essas que também venham gerar dentro de nós transformação. Eu costumo dizer que o encontro com Cristo, cristianismo sem transformação, é simplesmente uma religião. Cristianismo sem mudança de vida é simplesmente algo que você segue. Cristianismo, meus irmãos, significa na sua essência ter vida transformada. A gente observa isso no livro de Romanos, capítulo 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você possa compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A proposta que Deus tem para a gente, meus irmãos, com este encontro, é transformar a nossa vida todos os dias. É levar a gente a viver uma nova perspectiva de vida, não simplesmente frequentar a igreja, ou participar de lives, ou de repente dizer-se pertencente à família de Cristo. Não, Deus, Ele quer muito mais do que isso. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua história, e através de você, através de mim, manifestar a glória dEle, meus irmãos, porque, meus irmãos, Deus tem prazer de se revelar à humanidade através dos seus filhos. E Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. A primeira coisa que a gente observa que aconteceu neste encontro de Paulo com Cristo é que Paulo, ao ver essa luz, ele cai, meus irmãos. Ele cai do cavalo, né? Ele cai por terra. E a gente observa, meus irmãos, como é importante
a gente, no encontro com Cristo, a gente se humilhar, a gente realmente descer do palanque, lá do pedestal nós estamos, ou seja, sairmos também daquela área de sermos os donos da razão, né? Com as nossas verdades, né? Com as nossas compreensões, com os nossos achismos. Paulo, quando ouviu a voz de Deus, meus irmãos, de Cristo, ele perguntou quem era aquela pessoa, e Jesus disse: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu sou o Cristo, a quem tu estás perseguindo. E a gente observa que Paulo, ele se fica prostrado, né? O versículo 5 declara: quem és tu, Senhor? E Senhor, eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue, mas levanta-te. Ele estava prostrado, ele caiu, né? Ele caiu diante daquela luz, daquela glória que apareceu para ele. E aí, você tem se prostrado, né? Diante da glória do Senhor, diante dessa revelação que Cristo tem nos feito. Nós temos que cair, meus irmãos, e deixar todo o nosso achismo, todas as nossas razões e vir para Cristo, né? Nos prostrar em adoração, nos prostrar em rendição, nos prostrar diante do senhorio de Cristo. Será que Cristo realmente é o Senhor da nossa vida? Será que Cristo realmente ele tem se manifestado para a gente? Nós temos permitido vivermos o senhorio de Cristo? Nós chegamos a comentar isso em algumas das nossas lives que nós falamos, né? Falamos tanto na oração: Senhor, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Nós estamos clamando para que venha o governo de Deus sobre a nossa vida. Estamos clamando para que venha a direção de Deus sobre a nossa vida. E que você, diante da manifestação da glória de Deus, a gente de verdade, né, se proste e nos prostremos diante do Senhor e reconheçamos que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, e não nós. Então a gente tem que realmente cair do cavalo, meus irmãos, né? Da nossa razão, dos nossos achismos, daquilo que a gente considera certo ou errado, porque a nossa vida não deve ser mais de acordo com aquilo que a gente acha. Como disse o apóstolo Paulo, diz o apóstolo Paulo que se converteu, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que eu observo nesse encontro que Paulo teve com Cristo, meus irmãos, que o encontro com Cristo levou Paulo à oração. O versículo 11 vai declarar justamente isso. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua, que se chama direita, a casa de Judas, procura por Saulo, pois ele está orando. Paulo, meus irmãos, começou a compreender que ele precisava conhecer aquele Cristo que tinha se revelado para ele no caminho. E ele começou a viver uma vida de oração. Eu e você, meus irmãos, temos que compreender que a nossa vida deve estar focada numa vida de oração. Nós não podemos parar de orar, meus irmãos. Paulo teve encontro com Cristo. E no momento que ele foi para Damasco, no momento que ele ficou cego, ele ficou sem poder enxergar, ele falou: o quê? Eu estou sem enxergar, mas eu vou buscar esse Cristo que se revelou a mim. Eu vou buscar conhecer esse Cristo na essência. Eu vou buscar conhecer este Cristo daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele pode fazer. Começou a orar. E a gente observa que Paulo começou a ter uma vida de oração. E com a gente não pode ser diferente. Então, meus irmãos, o nosso encontro com Cristo precisa ser também baseado numa vida de oração. A oração é a forma que nós nos comunicamos com Deus. A oração é a forma que você deve se comunicar com Deus. E a Bíblia fala que nós temos que fazer o quê? Orar em todo tempo, orar sem cessar. Não pense você que a vida de oração ou viver em oração é que você tem que parar tudo que está fazendo para você orar. Você pode orar dirigindo o seu carro, você pode orar indo para o trabalho, você pode orar no trabalho, você pode orar enquanto você lava uma roupa, você pode orar enquanto você faz uma comida, você pode orar, falar com Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente. Ele está aqui, Ele está na sua casa e Ele ouve a sua oração, mesmo que você não sinta. Olha que coisa tremenda. A Bíblia vai nos declarar que o nosso Deus, Ele é onipotente.
presente. Olha, meus irmãos, Paulo não estava enxergando, mas ele sabia que o Deus que tinha se revelado para ele estava ouvindo. Aleluia. Que coisa linda. Saiba disso. Deus, ele ouve a sua oração. Portanto, não deixe de orar, não deixe de clamar e tenha uma vida de oração focada na oração, focada no clamor, focada na intercessão, focada em manter esse diálogo constante, contínuo com este Deus. A gente não pode abrir mão disso. E aí? A grande pergunta que a gente lança agora é: e aí, meus irmãos? E aí, meus amigos? Como que está a sua vida de oração? Se a Bíblia fala que é orar sem cessar, orar em todo tempo, como que está a sua vida de oração? Então vale a gente pensar no nosso culto de ensino hoje, que nós que tivemos um encontro com Cristo, precisamos viver de fato uma vida baseada em contínua oração, em contínuo contato com Deus, né? Como diz o louvor, nós temos que estar em fervente oração junto ao nosso Deus. A segunda coisa que o texto vai nos declarar, a segunda característica que a gente vai observar, que o encontro com Jesus, meus irmãos, possibilitou a abertura da visão de Paulo. Então, primeiro, Paulo focou-se em oração. A segunda característica, ou melhor, a segunda a experiência que Paulo viveu, meus irmãos, foi a abertura da sua visão. Versículo 12 vai declarar o quê? E viu entrar um homem. Paulo teve uma visão, vendo um homem entrar chamado Ananias. Olha como que é, meus irmãos. Ele viu a pessoa e Deus soprou no ouvido dele também, meus irmãos, o nome da criatura, Ananias. A visão que Ananias teve, a visão, aliás, a revelação, a manifestação de Cristo para Ananias, mostrando que ele deveria ir ver Paulo, foi a mesma revelação que Paulo teve através da visão. Glória a Deus! E Cristo mostrou para Paulo que entraria um homem chamado Ananias e faria o que fez. Versículo 12. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele começou a ver novamente, meus irmãos. E a gente pode pensar que essa visão que Paulo também teve não foi só uma visão física, porque ele deixou de enxergar, ele deixou de ver quando teve esse encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele ficou cego. Mas quando Ananias pôs as mãos sobre a vida dele, a sua visão foi aberta. Mas não somente a visão física, meus irmãos. Ele teve a sua visão ampliada. E Deus quer também ampliar a tua visão. Quantas das vezes as circunstâncias, as lutas, as dificuldades fazem com que a nossa visão fique minguada. Ou faça com que nós vejamos somente aquilo que está à nossa frente. Meus irmãos, Deus quer ampliar a sua visão. E não somente da visão das coisas materiais, das coisas físicas, meus irmãos, mas Deus quer ampliar a sua visão para que você, através da fé, possa contemplar, meus irmãos, tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida, a fim de que você viva pela fé, porque a fé é isso, meu irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam, mesmo não vendo. Paulo voltou a enxergar, mas não voltou a enxergar como antes. Paulo voltou a enxergar com a sua visão ampliada. Aleluia. Sobre os propósitos de Deus. Se de Aleluia. Fato, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aí conosco participando da nossa live, compreender que, primeiro, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos capítulo 12, e que Ele quer cumprir os seus santos propósitos na sua vida, o que tem feito, o que
tem causado a gente não viver? Às vezes é a nossa falta de visão. Mas se o encontro de Cristo, ele nos leva à oração, e o encontro com Cristo nos leva a ter uma visão ampliada, por que a nossa visão muitas das vezes está limitada? Por que isso acontece, meus irmãos? Acontece, meus irmãos, porque muitas das vezes nós não permitimos viver pela fé. E pelo contrário, a gente não vive pela fé e a gente vive baseado nas circunstâncias. Nós chegamos a cantar em um dos nossos cultos, em um dos nossos GCELs, que nós não podemos olhar para as circunstâncias. A gente tem que olhar para o amor de Deus. A gente não pode ficar baseado naquilo que estamos acontecendo agora, hoje. Estamos vivendo tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de isolamento. Nós vamos recuar, nós vamos fechar a nossa casa e a gente vai deixar de fazer tudo. Não, meus irmãos. Ou a gente vai, de repente, entrar no quadro de depressão ou no quadro de isolamento, meus irmãos. Por causa disso, não. A gente precisa criar estratégia, meus irmãos, que mesmo dentro de casa, você viver o melhor de Deus, meus irmãos, porque Deus tem o melhor para você com crise e sem crise. Deus tem o melhor para você com emprego ou sem emprego. Deus tem o melhor para você, meus irmãos, porque Deus está acima das circunstâncias. Então, viva pela fé. A falta de fé é justamente a incredulidade. A incredulidade faz com que a gente não tenha a nossa visão ampliada. E eu quero desafiar você, meus irmãos, permitir que assim como Paulo, como o encontro com Cristo, encontro de Paulo com Cristo, ampliou essa visão de Paulo, e Paulo voltou a enxergar, não como antes, mas voltou a enxergar com o olhar de Cristo. Eu quero convidar a você a se aprofundar no seu relacionamento com Cristo, a fim de que você também tenha a sua visão ampliada. Deus quer restaurar a tua visão hoje, nesse dia 20 de agosto. Deus quer ampliar a tua visão agora. A experiência da conversão de Paulo, do encontro de Paulo com Cristo, fez com que ele tivesse a sua visão ampla, ampliada. E Deus quer ampliar a tua visão também hoje, nesse dia 20. A terceira característica que eu observo, meus irmãos, nesse encontro que Paulo teve com Cristo, ele recebeu uma capacitação. Versículo 15 vai nos declarar, vamos lá, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meus irmãos, se a gente observar a história de Paulo antes da conversão, pode ser que muitos de nós realmente ficarem com aquela pulga atrás da orelha, como ficaram os discípulos, seguidores de Cristo, quando ele se converteu. Será que ele se converteu mesmo? Será que Deus fez isso mesmo? Será que ele é escolhido mesmo ou será que ele é um X9? Será que ele está querendo se infiltrar no nosso meio? Meus irmãos, às vezes a dúvida nos impede da gente viver os propósitos de Deus e até mesmo a transformação de Deus. Vale lembrar que nós somos salvos imediatamente, porque a salvação é pela graça, nós somos salvos, nós somos justificados imediatamente. Mas esse processo de transformação é um processo que nós devemos querer, devemos desejar. Queremos realmente abrir mão da velha criatura e viver a nova criatura todo dia, matando o velho homem todo dia e ressuscitando uma nova criatura todo dia, com propósito, decidido a agradar a Deus. E Paulo, a primeira característica que nós vimos no encontro foi a oração, a segunda foi a ampliação da sua visão, a abertura dos seus olhos, e a terceira foi essa capacitação. Olha que o texto nos declara que o Senhor tinha escolhido como instrumento, como vaso, para pregar o evangelho para muitas pessoas. Meus irmãos, Deus mudou a história de Paulo e o capacitou para pregar a palavra do Senhor. Quero dizer para você que o
nosso encontro com Cristo também vem com essa característica de capacitação, de transformar a nossa história no passado. Ah, meu irmão, se a gente fazia coisa que não prestava no passado, ou se a gente errava, se a gente pecava, se a gente era mentiroso, se a gente era fofoqueiro, se a gente era trapaceiro, se a gente era caloteiro, se a gente de repente era até ladrão, meu irmão, olha, depois do encontro com Cristo, Deus muda a nossa história, mas nós temos que querer. Glória a Deus. Desejar ter a nossa história mudada. E aí, a gente observa que ele foi capacitado por Deus para viver esse novo tempo. A propósito de Deus na sua vida, meu irmão, a propósito de Deus na sua vida, minha irmã, para glorificar o nome dele na tua vida. Deus tem um propósito, meus irmãos, de se manifestar a você. Mas para que isso aconteça, você precisa se permitir ser cheio deste Deus que se relaciona com a gente, que quer fazer com que o nosso encontro com Ele seja um encontro transformador. A vida de Paulo foi marcada. Paulo, meus irmãos, ele, por certo, sofreu muitas acusações. Até mesmo as perseguições que ele passou pelos crentes, pela própria igreja que desconfiava dele. O texto vai declarar, né, que o pessoal ficou com medo, com receio, por certo também sentiu algumas oposições. Mas Paulo, mesmo assim, ele resistiu esse momento de desconfiança do Senhor, porque o ser humano é assim. Mas a gente não pode ficar baseando a nossa vida com Deus, a nossa transformação, na perspectiva do homem. Não. Nós temos que basear a nossa vida na perspectiva de Deus. E se tem uma área na sua vida que precisa ser transformada, saiba que Deus quer transformar a tua vida agora. Saiba que Deus tem poder para transformar desde que você queira, desde que você de fato deseje isso. Mas cabe a gente, cabe a você. Ele recebeu essa capacitação. Ele também, com essa capacitação que ele fez, ele trouxe para si a responsabilidade que Deus tinha confiado para ele. A Bíblia nos declara que o Senhor declara que queria usar ele como instrumento e que ele seria instrumento de Deus para pregar o Evangelho, para levar o nome dele perante pessoas, reis. Os filhos de Israel tinham propósito de Deus. Glória a Deus. E Paulo abraçou a missão. Aleluia. Abraçou o propósito de Deus, aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele e você. E eu. Glória a Jesus. Será que nós temos abraçado, assumido, trazido para a gente a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor espera de mim, de você? Nesse nosso culto de reflexão e de ensino, eu quero pensar com você justamente isso. O encontro que Paulo teve com Cristo marcou a história da vida dele e transformou Paulo. O encontro que eu e você tivemos com Cristo precisa marcar a nossa vida e precisa transformar a nossa vida. Então, de fato, a gente precisa orar mais. A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa estudar mais a palavra do Senhor. A gente precisa ter a nossa visão ampliada. A gente precisa sair da zona de conforto ou daquilo que limita o nosso crescimento ou impossibilita o nosso avançar. O que tem atrapalhado você avançar? O que tem atrapalhado você crescer em Deus? O que tem atrapalhado você a se desenvolver? O que tem impedido você a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A Bíblia nos declara que o Espírito de Deus trabalha no nosso aperfeiçoamento. Para quê? Para que nós alcancemos a estatura de Cristo, o varão perfeito. O que tem impedido você de crescer? Muitas vezes a gente culpa as pessoas, né? A gente pode culpar a igreja que eu estou não me ajuda, os irmãos que estão lá não me ajudam, o pastor não me visita, o pastor não me liga, eu me chateei com a igreja, eu saí da igreja, eu me aborreci
com fulano, eu me aborreci com ciclano. Ou de repente você podia até pensar assim, puxa vida, na igreja, lugar que não podia acontecer algumas coisas, acontece, irmãos. Eu quero lembrar você que igreja, ela não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é hospital, é lugar de cura, é lugar onde tem doentes, onde tem lugar que as pessoas precisam ser restauradas. E você precisa ser restaurado na igreja, apesar das falhas das pessoas. Mas nós queremos acertar. E aí, essa é a pergunta. Será que você tem culpado o outro? Ou será que você tem assumido a missão de ser bênção, daquilo que Deus confiou em você, de você ser um instrumento, você assumir esse propósito de Deus e você é uma bênção, custe o que custar, eu vou ser bênção, independente das pessoas, porque eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar a Cristo. Irmão, veja bem. Já pensou se Paulo fosse dar ouvidos às oposições que ele sofreu da igreja, das pessoas desconfiadas dele, e ele ficasse triste, ficasse desanimado, ou ficasse, puxa vida, eu estou estudando e as pessoas não acreditam em mim. A gente observa nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, depois que já estava vivendo plenamente o seu ministério na proclamação e na implantação de igreja, que surgiam pessoas falando mal dele, e ele entrou em alguma de suas cartas na defesa do seu apostolado. Mas mesmo assim ele não desistiu. Paulo vai declarar, né? Eu sei sofrer, eu sei passar necessidade, eu sei passar, tá bem. Ele sabia o que era sofrimento. Sabia o que era oposição. E você? O encontro de Paulo com Cristo fez com que Paulo não retrocedesse. Porque Paulo não estava com a sua fé baseada nas pessoas ou na religião. Não. Paulo estava com a sua vida fundamentada em Cristo. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Que quando nós estamos com a nossa vida fundamentada em Cristo, vai vir a dificuldade, vai vir a tribulação, vai vir a enfermidade, vai vir até mesmo as perdas. Mas a nossa vida vai estar tão firmada em Cristo que o vento vai soprar, a tempestade do mar vai estar, o mar vai estar enfurecido, o barco vai balançar para lá, o barco vai balançar para cá, bater trago no barco. Mas você vai estar em paz. Por quê? Porque com Cristo na nossa vida, com Cristo no nosso barco, a tempestade vem, mas a tempestade passa. A dificuldade vem, mas a dificuldade passa. Aleluia. E como diz em Efésios, né? Depois do dia mau, ficar firme. Isso, meus irmãos, só é possível à medida que você se permite, com este encontro real com Cristo, de ter a sua vida marcada e transformada por esse Deus, por esse Cristo, dia após dia. E eu e você não podemos ficar fora disso. Então eu quero convidar você, meu irmão, também aproveitar o teu encontro com Cristo. Se mergulhar nesse Deus, nesse Jesus que tem prazer, como diz a palavra do Senhor, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus está com você. O Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te leva a viver nessa profundidade com Ele. É o Espírito Santo de Deus que te leva ao aperfeiçoamento. É o Espírito Santo de Deus que te leva à estatura de Cristo. É o Espírito Santo que te transforma. É o Espírito Santo que te convence do seu pecado. Mas esse convencimento, essa ação do Espírito Santo, ela também necessita do nosso arrependimento, da nossa confissão, reconhecimento que nós somos falhos, que nós somos errados. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem esse papel de tocar a nossa vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra eficaz de Deus, é a palavra transformadora de Deus. Eu queria desafiar você, crente no Senhor, você que é
firme, você que conhece a Deus, você que quer ser transformado por esse Deus, você que quer, de repente, você não conhece Deus, o Deus da nossa vida, mas você quer se mergulhar neste Deus. Leia a palavra, busque a palavra, conheça a palavra e se deixe transformar por esta palavra, porque ela é viva, poderosa e eficaz, transformadora. Mas como ser transformado? Essa é a pergunta. Né? Depende de mim? Não. Depende de você? Também não. Depende da ação de Deus. Mas é fundamental que haja o nosso reconhecimento que nós somos falhos. Não que seja fundamental para a nossa transformação, mas é fundamental o reconhecimento para o nosso abandono. Né? Arrependimento com o abandono daquilo que não agrada a Deus. Paulo teve que abandonar as velhas ações, as velhas tradições, o velho comportamento, os velhos achismos, até mesmo a forma de pensar. Então, permita Deus transformar a sua mente. Porque se você tiver sua mente transformada, terá seu comportamento transformado. Se você se permitir Deus intervir na sua vida como Senhor da sua vida, você vai ter a sua mente transformada e o seu comportamento transformado. Mas a gente precisa querer. E aí eu quero Deus, eu preciso de Deus. E eu quero convidar você a se permitir. Primeiro, a buscar se dedicar a Deus em oração. Busca a Deus em oração. Segundo, se permita, com o encontro com Cristo, ter a sua visão ampliada. Não somente a visão física, mas a visão espiritual. E essa visão espiritual, meus irmãos, ela é possibilitada através do conhecimento da palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra. A terceira característica do encontro com Deus é você perceber que existe capacitação de Deus para transformar a sua vida, para mudar a tua história. Essa capacitação que Deus deu a Paulo foi uma capacitação para que ele tivesse, para que ele cumprisse o propósito de levar o nome do Senhor. E o versículo 16 vai declarar, finalizando, que Deus também, além de ampliar a sua visão, passou a trazer revelações profundas para Paulo. A Bíblia vai nos declarar, Paulo vai mencionar isso, que ele foi, meus irmãos, ensinado pelo próprio Cristo. Jesus apareceu para Paulo muitas outras vezes. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que o seu encontro com Cristo não é simplesmente aquele momento que você levantou a sua mão e que você disse que você se encontrou com Cristo. Cristo quer te encontrar todos os dias. O que você tem feito para se encontrar com Cristo através de ampliação da sua visão espiritual, a fim de que você também tenha revelação. O que é revelação? É aquilo que não só os olhos veem. Não é o olhar físico, mas é o olhar da visão sobrenatural. É o que o Senhor quer mostrar para mim e para você. Eu quero orar com você nesse momento. E antes de nós orarmos, nós vamos cantar uma canção que está no nosso cenário 304, que vai falar desta mudança linda que Jesus causa na nossa vida e que eu e você precisamos passar por esse processo de mudança. No nome de Jesus, né? Mudança que Cristo quer fazer no meu coração, no seu coração, porque toda vez que Ele entra no coração, que Ele mora no coração, Ele transforma a nossa vida. Vamos cantar então o louvor do nosso inário, canto de adoração 304, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Glória a Deus. Vamos lá.
ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem contas, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito seu empenhou, concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração. Declare isso! Entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guardar do meu coração. Canta com a gente! Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, é isso. Glória a Deus. O nosso encontro com Cristo Obrigada, precisa Jesus. marcar a nossa vida. O nosso encontro com Cristo Obrigada, precisa Jesus. transformar a nossa vida. Então vamos lá. Quando a nossa vida é marcada por Cristo, uma bênção, Glória a Deus. glória a Jesus. Mas esse encontro, além de marcar, precisa transformar os nossos hábitos. Então, ore ao Senhor mais. Busque em Deus, através da oração, uma vida de comunhão, de relacionamento, de contato, de conversa contínua, constante com esse Deus. Segunda característica, tenha a sua visão ampliada. Não se acostume em viver o Evangelho minguado, um relacionamento com Cristo superficial, ou de repente só ver aquilo de acordo com os olhos humanos. Não, Deus quer ampliar a sua visão e fazer você ver o sobrenatural, viver pela fé. O terceiro, permita-se ser capacitado por esse Espírito de Deus que está aqui, que está aí na tua casa, que não te encher e te fortalecer, a fim de que você cumpra o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, meus irmãos? Que nós possamos ser instrumento deles na proclamação do Evangelho, da boa nova de salvação, e resgatar este mundo perdido e levá-los para Cristo. Deus conta comigo, Deus conta com você. E o quarto, Deus quer te dar revelação. Deus quer te levar a viver uma vida em que Ele vai te mostrar o profundo, o escondido. Você vai contemplar as maravilhas de Deus. Você vai ver o agir de Deus na sua vida, mesmo que não tenha acontecido ainda. É
maravilhas de Deus, é revelação do profundo, do escondido. Como diz a palavra do Senhor, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quando nós andamos por revelação, nós não nos abatemos por causa das circunstâncias. Mas nós temos a nossa vida firmada no Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que você venha viver essa mudança que o nosso bom Jesus tem feito, faz, te dando paz, fortalecendo, perdoando seus pecados, te lavando, te dando espírito e te concedendo a certeza que nós estamos aqui, é só de passagem, mas que Deus tem preparado uma eternidade em glória no nome de Jesus.